psiquiatra, como ter certeza se devo ou não? Quando fazer isso? Como fazer isso? Quando eu devo fazer isso ou não? Essa dúvida, gente, é uma dúvida que chega para mim sempre. Quase todos os dias algum psicólogo tem esse tipo de dúvida. Devo ou não encaminhar para o psiquiatra? Por que desse tema, né? Por que esse tema aí eu coloquei? Eu coloquei, inclusive, aqui, ó, que eu vou responder algumas dúvidas. Quando devo encaminhar meu paciente para psiquiatra ou outros profissionais? Já que eu botei o psiquiatra, que é o que a gente mais faz encaminhamento, mas a gente pode fazer aí para psicopedagogo, para neurologista, para fono, para, né, independentemente aí do profissional de saúde, a gente tem vários profissionais, dependendo do problema, para encaminhar. O segundo ponto foi como ter certeza que estarei decidindo o encaminhamento no tempo certo. Porque uma das maiores preocupações e medos, eu posso até dizer assim, do psicólogo, é assim, ai meu Deus, o paciente, será que eu tenho que falar alguma coisa ou se abre em alguma questão muito grave ou séria? A primeira coisa que surge no psicólogo, eu tenho que fazer um encaminhamento correndo, eu tenho que, sabe, que alguém salve essa pessoa. Então, normalmente, o psicólogo fica muito desesperado. Por que eu tenho certeza de falar isso, gente? Porque eu também faço supervisão lá dentro, né? Eu dou supervisão para psicólogo, então mais de centenas de supervisões a gente tem, né, lá dentro do curso, inclusive para vocês acompanharem. Supervisão que a gente faz ao vivo, dentro de um grupo fechado. Né? Então tem centenas lá, eu nem sei mais a quantidade que tem. Então você chega lá e normalmente essa dúvida é muito comum, de medo de estar com a pessoa ali na sua frente, como se você não tivesse nenhum tipo de instrumento para ajudar essa pessoa. Então o primeiro profissional que você pensa é do médico. Já começa um mito aí, né, de que o médico é o profissional que está acima da gente. Ele vai solucionar, a gente não. A gente está ali para alguma coisa, não sabe para que direito, e o médico é que vai solucionar o problema. Gente, isso é um engano. Mas, assim, é um engano tão infantil, tão profundo que a gente tem na nossa área que a gente tem que perder. A gente tem que perder urgentemente esse mito, né? Se empoderando do nosso processo clínico, né? E aí eu botei aqui uma provocação. Como não ter mais essa dúvida na prática clínica? É possível? É possível, gente. Mas vamos começar ali, né? Eu vou começar primeiro com essa questão do quando é que a gente deve, né, encaminhar. Gente, uma das problemáticas de a gente não saber de quando encaminhar é quando a gente não sabe fazer as nossas intervenções. Vou te dar um exemplo aqui. Chega uma pessoa, uma mãe, eu gosto muito de dar exemplo de mãe, porque a gente recebe muitos familiares, né, trazendo adolescentes, crianças, falando assim que meu filho tem algum tipo de transtorno. Eu acho, hoje em dia, então, eles chegam também cheios de informações da internet, né, pessoas fazendo vídeos e falando sobre questões, divulgando, né, conhecimentos importantes mesmo sobre transtornos mentais. Só que o diagnóstico não é aquilo, né? Aquilo ali é falando sobre as características, educando, é uma psicoeducação que esses psicólogos, esses profissionais médicos, né, fazem. É importante para a sociedade eles começarem a entender, mas só que eles começam a confundir isso, né? O público começa a confundir isso com o próprio diagnóstico. Começa a querer fazer o diagnóstico do paciente, né? Do filho. E aí, essa é a problemática só que tem, né? Então, a gente tem que estar sempre falando, gente, mas é importante procurar um profissional, porque o diagnóstico não é só esses sintomas que a gente enxerga. Tem coisas a mais que só o olhar clínico pode fazer, né? Então, é importante que essas pessoas saibam disso. Agora, se eu recebo ali e a pessoa tá, tipo, olha, meu filho tá tendo crise, ele tá tendo crise psicótica, ele tá surtando, ele tá vendo alucinação, aí o paciente tá ali na nossa frente, né, também querendo ajuda, a mãe falando dele, e aí você recebe aquilo, a primeira coisa que você fala, corre pro psiquiatra, sai daqui, corre pro psiquiatra, quase isso, né? Mas por que o psicólogo tá fazendo isso? E eu posso te dizer já antecipadamente, tá fazendo isso de uma forma fora nossas normas técnicas, erradamente total. Porque a primeira coisa que o profissional que recebe um paciente precisa fazer é abrir um prontuário, né? A gente tem que abrir um prontuário dessa pessoa. A pessoa chegou ali um dia só e não foi mais, o prontuário tá aberto. Tem um prontuário ali com a gente. E esse prontuário, ele tem que estar minimamente colocado que tipo de intervenção a gente teve aqui. A gente vai ter que colocar nos nossos registros documentais, que não tem só o prontuário é o do paciente, né? Mas a gente tem também o nosso registro documental de sessão, mas o próprio prontuário. Os porquês de algumas coisas. Eu não posso simplesmente fazer as coisas da minha cabeça. Hoje me deu uma ideia de mandar logo pro psiquiatra, que eu não tô afim de atender aqui não, achei complicado demais, vou mandar logo. A gente não pode fazer dessa forma. A gente precisa atender e ter todo o processo clínico necessário para que eu possa fazer o encaminhamento. Eu não faço o encaminhamento porque eu não sei o que está acontecendo. Eu faço o encaminhamento porque eu sei o que está acontecendo. Entende a diferença? Até para você fazer um encaminhamento, é importante que se faça um encaminhamento corretamente.
com a hipótese diagnóstica. Inclusive, a gente pode se utilizar dos manuais diagnósticos também, como psicólogo, né? A gente não é só um psicoterapeuta, já entendemos isso. Então, o psicólogo, muitas vezes, ele não sabe que caminhamento fazer e quando fazer, e sai fazendo de qualquer jeito, porque não conhece suas normas técnicas e não conhece suas intervenções. Então, gente, vamos responder a outra pergunta aqui. Quando eu devo encaminhar meu paciente para o psiquiatra ou outro profissional? Só depois de uma avaliação psicológica que minimamente me leve a ter uma hipótese diagnóstica. Seja ela de 2 tipos de diagnóstico. Um diagnóstico de transtorno mental, caso tenha, né? Eu posso fazer uma hipótese. E minimamente uma hipótese diagnóstica de um diagnóstico psicológico, que é o meu diagnóstico, que é exclusivo da minha área. O primeiro diagnóstico ali, o diagnóstico de um transtorno mental, de repente, eu posso ver ali, né, as questões multifatoriais, porque a gente entende que transtorno mental, todo desenvolvimento de um transtorno mental, ele é multifatorial. Então, ele tem aspecto psicológico, aspectos sociais, aspectos bioquímicos, né? Então, aspectos para o médico e para o psicólogo, né? E para outras áreas. Tem aspectos educacionais, tem aspectos neurológicos, tem vários aspectos ali que vão cada um para um lado, né? E só numa avaliação psicológica que eu vou poder entender o que pode estar acontecendo com esse paciente. Então, ele precisa de escuta nesse momento. Então, gente, para a gente encaminhar, precisa saber fazer avaliação e precisa conhecer as normas técnicas. É o primeiro passo para a gente poder fazer nossas intervenções. Se eu não conheço minhas normas técnicas, eu fico, vou fazer qualquer coisa aqui, porque eu não sei o que fazer, né? E isso minimamente é um profissional que não conhece as normas técnicas, né? Qual a norma de encaminhamento, qual a norma de recebimento de um paciente, né? Não sei o que eu faço, né? Então eu preciso conhecer minhas normas técnicas, eu preciso entender o meu processo clínico, eu preciso entender uma sessão. Que sessão é essa que eu estou prestando? Que serviço é esse que eu estou prestando? Eu preciso conhecer os serviços da minha área. Eu não sou só um psicoterapeuta. Eu não posso receber uma pessoa fale-me da sua infância. Eu não posso receber uma pessoa assim. Eu tenho que saber se essa pessoa está apta a fazer um processo, por exemplo, de associação livre. Ela está apta a isso. Ela tem que entender o que é isso, né? Então, por isso que a nossa avaliação ela é muito importante para o processo de tratamento. E principalmente, né, aí a gente está falando aqui hoje da nossa live de encaminhamento. Então, quando é que eu sei que uma pessoa precisa de psiquiatra? Quando eu tenho minimamente uma hipótese diagnóstica do que está acontecendo. Gente, porque olha só, um exemplo aqui de não, mas se ela está tendo um surto psicótico, a mãe dela falou, tem que mandar logo pro psiquiatra. Gente, isso pode não estar acontecendo. A pessoa chega ali, que ela não está tendo na hora um surto psicótico, e ela foi interpretada pela mãe que era um surto psicótico, ela pode estar vivendo algum tipo de violência, algum tipo de trauma, algum tipo de questão que a mãe está achando que ela está alucinando, ou às vezes, a nossa última aula lá do nosso curso de diagnóstico, é um outro curso que a gente tem, diagnóstico de transtornos mentais, a pessoa pode ter uma mãe narcisista, por exemplo, que está inventando coisas, doenças e problemas nesse filho, e a gente está simplesmente acreditando e mandando para o psiquiatra. Então, a gente assina embaixo o que uma mãe narcisista falou de um filho. Imagina só isso. Então, a gente não pode simplesmente receber uma demanda e morrer de medo da demanda e jogar a pessoa para o psiquiatra. Isso não pode acontecer, isso está totalmente errado. Então, para que a gente possa encaminhar, eu preciso saber do que se trata. Então, quer dizer que é alucinação. Então, eu vou ter que entender sobre esse processo. Eu vou ter que entender, vou ter que ouvir essa pessoa, vou ter que fazer as conexões que precisam dos sintomas, né, das características, né, que acontecem e também do tipo de sofrimento que a pessoa está tendo, né? Porque às vezes a pessoa está ali sendo levada por alguém porque falou que, sei lá, viu um fantasma. A pessoa, né, vê assustada, que ela teve uma crise psicótica e tudo mais. E não, às vezes a pessoa tem um tipo de crença, de religião que acredita, não tem nenhum sofrimento nela. E não tem que a gente trata de sofrimento. A gente não trata de escolha, a gente não trata de algo que tem lógica para a pessoa. A gente trata de sofrimento, né? Então, a gente vai fazer esse diagnóstico primeiro, para depois a gente ampliar esse diagnóstico para o diagnóstico psicológico, né? O diagnóstico psicológico vai além de rótulo, né? Esse rótulo é para a gente poder encaminhar, para a gente poder orientar os familiares, o paciente, explicar sobre o tratamento, as possibilidades, né? Então, primeiro, esse diagnóstico é importante.
Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de conhecer nossas intervenções, a essa ética de conhecer nossas intervenções, né, com clareza, como é que faz, como é que aplica, né, eu tenho que documentar isso, né, como é que eu documento isso, né, vocês também têm lá no curso, né, aula de documentos psicológicos, de registro documentário, de prontuário, como fazer, né, o que tem que ter ali dentro. Então, gente, como não ter mais essa dúvida clínica? Primeiro, perder o medo de receber pessoas. Já entenderam que nas nossas normas técnicas, né, eu preciso receber e minimamente organizar essa fala, essa escuta de acordo com a minha área, né? Então eu tenho que organizar o que eu estou ouvindo. Então eu não posso simplesmente receber, ficar com medo e mandar. Não se faz isso. Então se eu recebo e sei que eu estou protegida porque eu estou fazendo uma avaliação psicológica, então eu tenho tempo. A avaliação psicológica eu posso até ter um tempo para eu poder investigar melhor o que está acontecendo. Na avaliação psicológica que eu estou fazendo ali, pode ser que eu já tenha uma hipótese diagnóstica e já acha necessária fazer alguns encaminhamentos. Pode acontecer, mas às vezes precisa de mais tempo de investigação e eu não preciso correr com o médico. Não preciso correr com nenhum tipo de... para eu ter certeza. Será que é para o psiquiatra? Será que é para o neurologista? Deixa eu pesquisar melhor aqui. Para fazer um encaminhamento correto, para fazer um encaminhamento com mais... para não prejudicar esse paciente, tem que ficar pulando de galho em galho. Ah, errei. Não era para esse, não é para o outro, que eu não pensei direito, já saí encaminhando. Então isso é uma responsabilidade da nossa área, né? Então, primeiro ponto, perder o medo da fala do paciente. E para isso, é o segundo ponto, eu preciso conhecer as minhas intervenções. Então, eu preciso saber fazer uma avaliação psicológica, é um serviço que a gente presta. A gente vai fazer contrato, inclusive, a gente não vai fazer contrato psicoterapêutico ali naquele momento. É contrato dessa avaliação, desse serviço que eu estou prestando. O contrato é feito pelo serviço que eu estou prestando, né? Vocês alunos também têm aula só sobre contrato, como fazer esse contrato, como fazer uma sessão só de contrato. Então, gente, para resumir, avaliação psicológica, perder o medo, né, de avaliar com tempo, com escuta, né, aprender essas técnicas, né, técnicas de escuta, de acolhimento, de avaliação, de diagnósticos, que a gente não tem só um tipo de diagnóstico, né, a gente tem o diagnóstico dos transtornos mentais, né, a gente tem o diagnóstico psicológico, que vai além desse rótulo, que é o nosso diagnóstico privativo da nossa área, só psicólogo faz, por lei, né? Nenhum outro profissional pode oferecer esse serviço. E a gente tem o diagnóstico aí no futuro psicoterapêutico, né? Quem quiser, gente, tem uma aula de diagnóstico. Eu acho que muita gente já sabe, já viu aqui. Tem uma aula de diagnóstico aberta, gratuita, tá? Vai ficar, daqui a pouco ela vai sair do ar, tá? Que a gente vai entrar no nosso workshop, né? Daqui a pouco vai ter um workshop aí, né? Que a gente vai falar de prática clínica como um todo, da depressão, a gente vai usar como exemplo depressão, suicídio, crises, né? O nosso workshop, que é um dos eventos gratuitos que a gente faz. Então, gente, ó, beijo, vão lá assistir a aula. Tchau, tchau.